Página 188. 188. Olha só. De olho no texto. Acompanhe a leitura que o professor vai fazer. Você sabia que a pilha do controle remoto, da lanterna ou do rádio pode ser prejudicial ao meio ambiente e à sua saúde? Vocês sabiam disso, pessoal? Tem até um ponto de interrogação aqui, porque ele está fazendo uma pergunta. Alguém sabia disso? Isso acontece porque pilhas e baterias são feitas de materiais muito tóxicos, que podem contaminar solos, rios, plantas e animais, se elas forem jogadas no lixo comum. Sabendo disso, que tal reunir os amigos e alertar as pessoas sobre a importância de jogar fora de maneira apropriada pilhas e baterias? Que tal, pessoal? Olha só, esse outro texto. Para onde vão as pilhas e baterias que jogamos nos lixos apropriados? Para onde será que vai, pessoal? Vocês têm algum palpite aí? Então vamos ler aqui que nós vamos aprender aqui para onde vão, né? Essas pilhas e baterias que são descartados nos lixos apropriados, né? Nos lixos que é próprio para eles, que são feitos para eles, para as pilhas e para as baterias, para elas. Então vamos lá, ó. O material é recolhido pelos fabricantes e passa por um sistema de reciclagem, ou seja, né? Eles passam por uma transformação. Primeiro, pilhas e baterias são separadas por tipo. Então, numa máquina especial, os metais que ficam dentro delas são moídos, neutralizados e aquecidos. Assim, deixam de ser tóxicos para o meio ambiente. A parte líquida segue para uma estação de tratamento, passa por um processo químico e vira pó. Depois do processo, o material pode ser reutilizado, por exemplo, como corante, para a fabricação de cerâmicas, vidros, azulejos e pisos. Então, olha só, a pilha, pessoal, quando ela é descartada, né, no lixo apropriado, ela segue, né? Os fabricantes recolhem elas passam por um sistema de reciclagem, ou seja, por um processo. Aí elas são separadas, né, por tipo. Então, pilha vai para um lado, vamos supor, bateria vai para o outro. Numa máquina especial, né, eles ficam lá dentro, são moídos, neutralizados e são aquecidos. Então, eles estão, né, fazendo a transformação ali. Assim, eles deixam de ser tóxicos, né, para o meio ambiente. E a parte líquida, ó, tá até escrito aqui, ó, a parte líquida segue para uma estação de tratamento, passa por um processo químico e vira pó. Então, do estado líquido, ela vira um pó depois desse processo químico que é feito lá na fábrica. Depois desse processo, né, o material pode ser reutilizado, por exemplo, como corante. Então, vocês sabiam que a pilha pode virar corante para a fabricação de cerâmicas, vidros, azulejos e pisos? Então, aí o azulejo, né, o piso que você tem na casa de vocês aí, pode virar, a pilha pode virar um piso, um azulejo, um vidro, né? É muito curioso isso, né, pessoal? Acho que muitos de vocês aí não imaginava que a pilha, depois dela ser descartada, né, que os fabricantes pegam elas de volta e faz todo esse processo para poder virar outra coisa, para poder ser reutilizada em outra coisa, né? Como outro material, como piso, azulejo, cerâmicas, vidros. Bem legal, né, pessoal? Vamos para a próxima página agora. Olha lá. Próxima página. Trocar ideias. Número 1. Você já ouviu falar sobre o assunto apresentado nos textos? Então, você já ouviu falar, pessoal, sobre esse processo que a pilha passa quando nós descartamos ela, né, no lixo certo, no lixo apropriado? Você já tinha ouvido falar sobre esse assunto? Ouviram falar ou não? Então, vocês vão responder aí, ok? Número 2. Qual é a diferença entre um texto informativo e um poema? O que vocês acham? Qual é a diferença? Então, a diferença entre um texto informativo para um poema
Vamos lá, voltar lá no texto. Ó. Esse texto aqui que a tia Paty leu há pouco é um texto informativo. Então, o texto informativo, ele traz o quê? Ele traz informações. Informações, ele esclarece dúvidas. Por exemplo, no caso aqui, ele está falando sobre o quê? Sobre o descarte de pilhas. Descarte apropriado, né? A maneira certa de descartar pilhas e baterias. Então, ele vem informando, né? Informou pra gente também o processo que a pilha passa na hora da reciclagem, que depois disso ela vira outras coisas, outros materiais, não é verdade? Então, vem informando pra gente. Já um poema, pessoal, é diferente. O poema, normalmente, ele é feito, escrito, né? Em versos. E ele é organizado em versos, né? E explora também o quê? A sonoridade, o ritmo, tem rimas. Então, é diferente um texto informativo para um texto, para um poema. Então, essa é a diferença, ok? Número 3. O que mostra a imagem que acompanha o segundo texto? Vamos lá? Voltar lá no segundo texto? Esse é o primeiro texto e esse é o segundo texto. O que mostra aqui na imagem, pessoal? Mostra uma lixeira. Uma lixeira de coleta seletiva, não é verdade? Então, é isso que acompanha aqui o texto, essa imagem que acompanha o texto informativo. E tem a intenção, pessoal, essa imagem aqui tem a intenção de mostrar como deve ser feito o descarte, né, das pilhas e baterias. Então, é isso. É a lixeira. 4. Qual é o modo correto de descartar pilhas e baterias velhas? Conforme a gente já havia, né? A gente já acompanhou o texto informativo ali. Ele nos informou que a melhor maneira de se descartar pilhas e baterias velhas é no lixo apropriado, no lixo próprio delas, né? Ó. Pilhas e baterias. Então, essa é a maneira correta. Nós aprendemos aqui no texto. Agora aqui, ó. Produção de texto. Em dupla, escreva um texto informativo sobre a forma correta de descartar pilhas e baterias velhas para que elas não poluam o meio ambiente. Use frases curtas e desenhos para orientar o leitor. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vocês farão um desenho, né, relacionado a todo esse assunto que nós estamos conversando, sobre a maneira ideal, a maneira correta de se descartar pilhas e baterias velhas, né, para que elas não poluam o meio ambiente. Então, vocês podem desenhar aqui a lixeira, pode desenhar alguém, né, descartando essas pilhas, essas baterias numa lixeira, tá? Então, esse espaço em branco aqui, vocês farão esse desenho. E aqui nessas linhas aqui, nós vamos fazer um texto, né, com frases curtas para orientar o leitor. Então, vamos lá? Vamos lá para a nossa produção de texto. Aqui, pessoal, então tá pedindo para a gente produzir um texto informativo, né, para informar o leitor e orientá-lo a fazer o quê? O descarte correto das pilhas e baterias. Então, conforme a tia Paty já havia dito, vocês farão um desenho aqui. Porque olha só, aqui no nosso texto, percebam que, além das informações, nós temos aqui uma figura também, não temos? Ó, uma fotografia aqui, uma imagem da lixeira aqui apropriada para o descarte das pilhas e baterias. Vocês farão aqui também um desenho. Pode ser lixeira, pode ser uma pessoa jogando a pilha lá na lixeira. Vocês que vão escolher o desenho que vocês farão, ok? Então, vai fazer o desenho aqui e aqui embaixo nessas linhas nós vamos produzir um texto pequeno, um texto curto, objetivo, né? Para nós orientarmos o leitor, né? Trazer aí a informação do descarte correto das pilhas e baterias. Então, vamos lá. Então, qual que é a forma correta mesmo de descartar pilhas e baterias? Então, vamos lá, ó. Ó. A forma correta.
É. Tá. A forma correta de descartar, ó, a forma correta de descartar pilhas e baterias. A forma correta de descartar pilhas e baterias é colocá-las, né, pessoal? Então vamos lá. É colocar, tem uma multa aqui, colocá-las aonde mesmo? No lixo apropriado, né? Então é colocá-las no lixo apropriado, ó. Apropriado, que é esse lixo aqui, né? Essa lixeira. Então é o lixo próprio para esse tipo de descarte. Então aqui está o nosso texto, ó. A forma correta de descartar pilhas e baterias é colocá-las no lixo apropriado. Então, vocês farão um desenho, né? Aqui acima, ó. Um desenho, né, representando isso que nós colocamos aqui, para podermos informar as pessoas sobre esse descarte correto. Combinado? Então, peçam para a mamãe ou para quem está acompanhando vocês aí em casa, dar uma pausa aí para vocês olharem, né, o texto, é um pequeno texto, e copiar, ok? Então, vamos para agora a próxima página, que é a página 190. Olha lá, 190. Número 1. Converse com seus familiares sobre o que é feito com pilhas e baterias quando não servem mais. Então, ó, percebam, primeiramente, a tia Paty esqueceu de falar que é a lição de casa, em casa 31, ok? Então, vocês vão conversar aí com seus familiares, pessoal, sobre o que é feito com as pilhas e baterias quando não servem mais para uso. O que vocês têm feito aí na casa de vocês? Né? Muitas pessoas não sabiam, né? Não sabem que tem um descarte próprio, né, para esse tipo de material. Mas hoje vocês aprenderam. Então vocês vão conversar com a família de vocês a respeito desse assunto, ok? Número 2. Faz um desenho que represente o que sua família faz com as pilhas e as baterias velhas. Então vocês vão desenhar aqui, depois de uma conversa aí, né, com seus familiares, o que vocês costumam fazer, né? Que vocês fazem com as pilhas e baterias velhas. Então, a nossa lição de casa de hoje é esta, tá? Da página 190. Um beijo para vocês e até a próxima aula.